Titi, bem-vinda. Bem, obrigada, você? Tudo ótimo. Bem, lembro eu que na virada do ano que passou, vocês já falaram que era um ano mais conturbado, um ano não tão tranquilo. E agora as previsões para o ano de 2016? O que você está vendo no céu já? Bom, em princípio tende a ser um ano mais leve do que 2015, ainda bem. Ah, graças a Deus, né? Então isso já ajuda bastante. Algumas das tensões continuam, mas muitas das tensões que continuam já são tensões conhecidas e que a gente está aprendendo a lidar. Uma coisa que eu acho bem interessante no céu de 2016 é que tem duas grandes tensões que estão harmônicas entre si, ou seja, sabe aquela história de que na crise sempre tem aquelas pessoas que se dão bem e que aprendem a usar aquilo ao seu favor? Eu acho que vai ter muita gente fazendo isso. Que bom. Então, acho vai que ver na crise uma oportunidade para seguir um outro caminho de vida que muitas vezes, se não fosse a crise, a pessoa não enxergaria isso com tanta naturalidade, né? Com certeza, porque eu acho que uma das coisas mais importantes de 2016 é que a gente está sendo obrigado, já está começando de leve agora, ano que vem isso fica bem mais forte, que é a questão de rever os valores, de valorizar pequenas coisas, da gente rever um pouco esse ritmo alucinado que parece que a gente viveu nos últimos anos, né? Não foi só 2015, parece que nos últimos anos as pessoas valorizam muito a pressa, a urgência, o poder, o dinheiro, e nesse momento de crise a gente está sendo obrigado a rever muita coisa. E eu acho que vai ter até uma coisa de descoberta de novas profissões, de novos caminhos, ótimo, que vai né? ser bem interessante. Que bom! Vamos agora às previsões para 2016, signo a signo, começando com Áries. Arianos estarão como neste ano? Bom, o grande crescimento dos arianos é profissional em 2016, então um ano de grandes oportunidades, coisas realmente muito importantes. Mas é um ano também que eles vão ter que aprender a lidar melhor com a ansiedade deles. Eles vão ter um período aí de Marte retrógrado no fim do primeiro semestre, então que vai de abril até junho, e aí nesse período eles vão ser obrigados a rever o que eles começaram no começo do ano, e daí para frente no segundo semestre eles precisam colocar mesmo a mão na massa e ser persistente. Porque que acontece com os arianos? Eles se empolgam com a novidade e aí depois que a coisa já está acontecendo, vira o foco para outra coisa, é que abandone, né? E nesse ano não, eles precisam ir até o fim. E é um ano que eles vão se divertir bastante também, então tem oportunidade também para a vida afetiva, apesar de que essa área pode oscilar um pouquinho mais, até porque eles estão muito focados no trabalho. Né? Mas é um ano que com certeza tem um desenvolvimento, eles vão se preparar mais e vão ganhar mais profundidade do que o normal. Que bom! Ótimo ano para você, ariano. Já os taurinos? Bom, os taurinos têm um ano de um pouco mais de turbulência no primeiro semestre. A tendência é que no segundo semestre fique um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim é um ano que eles vão sentir que eles descobrem coisas que eles gostam de fazer. Eu acho que essa instabilidade tem muito a ver, aquilo que eu sempre falo dos taurinos aqui, né? Eles já vêm sendo mexidos, assim, essa coisa de sair da zona de conforto, de ter que fazer opção. Então, o que é mais importante? O que precisa ser mais valorizado? E isso vai ser muito cobrado. Então, tem que controlar a ansiedade e um lado muito romântico, muito sonhador que eles vão estar também. E que daí leva para os excessos, né? Então, cuidado para não consumir demais, para não comer demais, que normalmente são as válvulas de escape dos taurinos. Então, o cuidado do taurino é para também, né? Assim como o ariano controla a ansiedade, mas de uma forma diferente, se vai ser um ano mais turbulento. E não tentar compensar as coisas através da comida, né? Isso, e no caso dos taurinos eu acho que é diferente, porque os arianos estão sendo pedido aquela coisa da persistência. Os taurinos são persistentes, para eles está sendo pedido mais flexibilidade. E que eles abracem mais a novidade, então que façam mudanças. Mas que gera ansiedade pro taurino, isso, muito, né? O desconhecido assusta muito os taurinos. E a parte da casa, que é uma coisa que eles gostam muito, vai também estar bem ativado. Então é um bom ano para os taurinos que querem mudar de casa, reformar, comprar móveis novos, está bastante favorecido. Ótimo ano de 2016 para você de touro. Já geminianos? Bom, os geminianos estão sendo bem influenciados, é um ano que eles vão ser obrigados a diminuir um pouco o ritmo, tem que ter mais foco. Eu acho que o grande desafio dos geminianos tá fazendo uma coisa, então se concentrar em uma coisa de cada vez. Naquilo, né? Geminianos gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. E como oportunidade não vão faltar oportunidades, então ele é um ano bem favorável no sentido de que vem oportunidade, é uma boa maré, então tem prosperidade, tem sorte, mas tem que fazer escolhas também. E tem que equilibrar principalmente vida pessoal, afetiva e doméstica com a carreira, porque a carreira tá bombando para os geminianos também, ótimo, mas é um momento muito importante para o ambiente familiar, para o relacionamento, então construir relações mais profundas, se comprometer mais, porque às vezes é uma dificuldade dos geminianos, cuidar da casa,
que é uma coisa que geminianos, em geral, não gostam de fazer, né? Os geminianos gostam, assim, de deixar tudo ali. Mas do jeitinho ficar deles, ali, né? tudo organizado. Não, mas tem que colocar essa energia. Então, esse é o principal desafio. E aí tem essa questão de ter que, em alguns períodos do ano, diminuir um pouco mais o ritmo e repensar um pouco a forma como se relaciona, essa questão do compromisso. Então, eles podem se sentir pressionados, cobrados pelo outro, mas para ouvir, porque realmente isso vai trazer um amadurecimento para a relação. Que bom! Bom 2016 para você de Gêmeos. Cancerianos? Bom, os cancerianos estão muito empolgados para viajar e para estudar. Então, esses são os dois temas principais de Câncer. Só que eles vão ter que ter uma boa organização financeira para isso. Então, desde o começo do ano, vale a pena ter um planejamento financeiro. Então, em que mês que eu vou viajar? Qual é o melhor período para começar um curso? Porque se eles não tiverem isso, eles vão acabar sofrendo, porque ou vai gastar demais com uma coisa, mas daí no segundo semestre, puxa, mas agora eu quero fazer um curso e gastei tudo na viagem. Faz um cronograma daquilo que você decide quando efetivamente você vai conseguir colocar em prática, né? Com certeza, eles precisam fazer isso, né? E aí tem uma questão de conseguir também ganhar mais dinheiro, porque se eles forem organizados, a parte profissional dos cancerianos está fluindo muito bem, então eles também conseguem se organizar melhor para ganhar. Então, isso que eu falei de descobrir novas profissões, novas formas de exercer o que já faz, também é uma boa dica para os cancerianos. Bom, ano então que pede que o canceriano aproveite as oportunidades, mas com organização de vida, né? Isso. Pessoal e profissional. Tem né? que ter um plano, sabe? Então, assim, a hora que for pular 7 ondinhas, já tá sabendo o que vai fazer. Que bom. Bom ano para você de Câncer. Já leoninos, como estarão em 2016, hein? Bom, é um ano de mais visibilidade para os leoninos, né? Então, fama, popularidade, sucesso. Mas é aquela velha história de que, assim, popularidade, ela pode ser positiva ou negativa. Se você está sendo mais visto, o que a gente faz de bom, ótimo. O que a gente faz de ruim, vai ser mais visto também. Com certeza. É aquela história assim, vai estar todo mundo olhando para o que eles fazem. No trabalho, no relacionamento. Então, assim, uma pisada de bola pode colocar em risco a vida afetiva, né? Não se prestou muita atenção naquilo que está fazendo no trabalho, também negligenciou, vai dar um problema. Então, como é um ano muito bom para eles no geral, tem que fazer o seu melhor. Isso é muito importante. Com cuidado, né? Com cuidado e também com planejamento. Eu acho que esse é um ano que exige planejamento de praticamente todos os signos. Então, aquela coisa de ter cronograma, de saber o que quer, quais são as coisas mais importantes. No ano dos leoninos tem muito a ver com estruturar também os seus valores. Então, o que eu gosto mais? O que é mais importante para mim? É um ano de muita intimidade para a parte afetiva dos leoninos também. Então, é viver mais esses momentos de felicidade, de prazer, fazer planos a dois, sabe? Então, assim, quem ali já está namorando, de repente é a hora de ficar noivo, de casar, de comprar uma casa. Então, é algo para se pensar também. Que bom. Ótimo ano para você de Leão. Aproveite. Virginianos, como estarão em 2016, Titi? Bom, eles continuam com tudo como eles estavam no segundo semestre de 2015. Só que cada vez melhor. Então, é um ano de crescimento, de oportunidade, de sorte, muita sorte no amor. Então, virginianos, aproveitem, até porque eles estão quebrando muito a intimidade, a timidez, estão se soltando, Estão cuidando da intimidade, coisa que às vezes o virginiano não faz, assim, com tanta dedicação, né? E normalmente eles são muito críticos, né? Eu sempre falo para quem se relaciona com um virginiano, eu falo, quanto mais um virginiano te criticar, é mais sinal que ele te ama, né? Só que eu acho que eles agora estão baixando um pouco a guarda e curtindo mais. Então, quem é o outro, sendo mais compreensivos e criticando menos. A si mesmos também, né? Que é o grande problema dos virginianos, é esse. Porque todo mundo acha que o virginiano cobra muito o outro, mas ele se cobra muito mais, né? Muito. Chega a ser cruel às vezes, né? Eles são muito duros com eles mesmos, né? Porque eles querem a perfeição e a perfeição não existe, né? E a gente está com o céu em 2016, isso para todos, que traz muito isso. O que é o mais perfeito e o que é possível. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre o que a gente pode fazer e o que a gente gostaria de fazer e tal, mas pé no chão, né? Onde pode pegar para os virginianos é a família. Família? Que pode ter um pouco mais de responsabilidade, talvez ter que cuidar de alguém da família. E é importante que eles exerçam esse papel.
Bom ano de 2016 para você de Virgem. Librianos estarão como em 2016, Titi? No primeiro semestre, muito ansiosos, porque 2015 foi um ano muito importante para os librianos. Então, foi um ano onde eles tiveram que aprender a se posicionar, tiveram que aprender a não depender tanto da opinião dos outros, que a gente sempre fala aqui, né, que librianos esperam que o outro goste deles, goste do que eles estão fazendo. Eles estão aprendendo. Então, é um ano muito difícil, então eles ainda estão com essa questão de um crescimento interno que vai trazer bastante ansiedade. Porque não era natural para o libriano pensar desse jeito. E tudo que sai do natural, do que a gente faz com tranquilidade, requer uma atenção maior e aí fica-se com uma atenção também na mesma proporção, né? E agora eu acho que eles estão sabendo mais o que querem e isso vai ficar muito claro em 2016. Então eles vão tomar decisões muito mais conscientes, então eles sabem fazer as escolhas certas, se aliar às pessoas certas também. E a partir de setembro, então é o finzinho do ano, mas é uma grande esperança, eles voltam a ser sociáveis, a sentir que as coisas fluem, o Júpiter vai chegar ali e aí sempre por onde Júpiter passa é o grande momento da nossa vida. Então, o fim do ano que vem é dos librianos. Mas esse primeiro semestre, bom para o libriano aprender ainda a lidar com tudo aquilo que ele não conseguia, de se valorizar, se posicionar, não ser tão influenciado, não querer fazer os outros felizes, deixar sua felicidade de lado. E sabe aquela coisa de fazer uma faxina interna e olhar para aquelas emoções guardadas? Esse é um problema no primeiro semestre, porque de repente os librianos podem soltar os cachorros e falar tudo aquilo que eles sempre quiseram falar para você e nunca tiveram coragem. Mas eu acho bom no caso dos librianos, porque as pessoas precisam saber o que eles pensam, precisam saber que eles também têm vontade própria e muita. Eu sempre falo que a essência do libriano sabe o que quer. Vai ser então um primeiro semestre extremamente importante para os librianos, muito, e quanto mais eles aproveitarem e se autoconhecerem no primeiro, no segundo semestre, as coisas vão ser melhores. Que bom! Um ótimo ano para você de 2016, libriano. Agora, quem é de Escorpião? Bom, eles estão de férias, né? Porque eles viveram anos muito difíceis. Foram uns 2 anos e meio aí, que a gente sempre falando que tá difícil, tava tá complicado crescendo, mesmo, né? Então agora é um ano mais light, vai dar para relaxar, vai dar para curtir um pouco mais a vida. É um ano de projeção e sucesso no trabalho e é um ano de oportunidade em termos de grupos. Então é um bom ano para se aliar a pessoas, fazer parte de grupos de estudos, que legal. Trabalho social, voluntário. Tudo que você faça junto com outras pessoas. Sim, porque essa união, essa integração ajuda a desenvolver muito mais do que se eles fizessem aquilo sozinhos. Então é um ano para escolher os melhores grupos. Por outro lado, eles estão mais seletivos quando a gente pensa em grupo com os amigos, porque escorpiano já é um pouco, né? Para você ganhar a confiança de um escorpiano, demora. Isso está um pouquinho pior. Mas, no geral, eles vão querer mesmo esse contato com as pessoas. Estão mais desconfiados, então, os escorpianos em 2016, Eles estão, e eles já são, né? Então, mas um pouquinho mais. Ainda mais aflorado, né? Ainda um pouquinho mais. E uma coisa que eu acho muito boa é que eles vão perceber finalmente por que eles passaram por tudo isso que eles passaram, sabe? Então aquela coisa de que vem os resultados, tinha eles porquê, percebem. né? Sempre tem, né, Kátia? A gente sempre vê que nada é sem razão. É que às vezes o porquê não era ver o que a gente queria, né? Não, e eles realmente passaram, assim, foi uma leva de aspectos complicados que agora realmente dá pra ficar mais tranquilos. Então você de escorpião, respira fundo e aproveita 2016. Porque eles vão crescer, vão curtir, tem muito momento de prazer, tem chance de viajar, a vida afetiva também tende a fluir melhor e o trabalho tá realmente incrível. Então aproveite, ótimo 2016 pra você. Sagitarianos estarão de que jeito em 2016? Bom, eles que estão trabalhando agora, né? Saturno passa o ano inteiro ali em Sagitário, pedindo amadurecimento, responsabilidade, que nem sempre é um ponto forte do Sagitário. Sagitário leva a vida como se a vida fosse uma grande brincadeira. E é um oba-oba, mas não sempre, né? E que às vezes, assim, parece um oba-oba, mas no fim, assim, eles têm uma sorte, né? Que a gente vê que eu acho que é por causa desse otimismo. Eles acreditam tanto que as coisas vão dar certo, que as coisas dão certo. Só que nesse momento tem que ter um passo de cada vez, não dá para viver só lá no futuro como eles costumam viver, né? Tem que ter pé no chão, tem que ter uma organização, é um pouco parecido com Gêmeos essa questão de, então tem o compromisso com o relacionamento, tem o compromisso com a família, tem um trabalho que está num ano de muito crescimento, mas precisando rever algumas coisas, não dá para abraçar o mundo como eles gostam. É difícil, né? Não, Sagitário, eles querem fazer tudo e mais um pouco, né? E eles dão conta, porque eles têm
essa leveza. E aí alguns sagitarianos podem até se sentir um pouco mais reservados ou mais tristes, porque a coisa não está tão assim expansiva, mas é um ano importante, tem que aproveitar. O segundo semestre é melhor do que o primeiro, então o primeiro é mais de ajuste, o segundo é mais de realização. Um bom 2016 para você de Sagitário. Capricornianos estarão de que jeito em 2016? Eles estão um pouquinho mais fechados do que eles já são. Então é um momento também de desenvolvimento interno, de limpeza com relação a coisas do passado, de organização de prioridade. Então nesse sentido, alguns capricornianos podem se sentir até um pouquinho mais tristinhos em alguns períodos. Mas é também um momento de oportunidade, é um momento de transformação. Então é um ano muito bom para todo tipo de mudança. Então tudo que eles querem mudar, vale a pena aproveitar. É que o capricorniano já tem uma certa dificuldade com o novo, né? Tem. Com a mudança. Talvez por isso ele se sinta nesse ano mais fechado, né? Olhando para ele mesmo, É um ano meio de fechamento de ciclo. Não tem aqueles anos que a gente meio que fecha para balanço. É verdade. E ao mesmo tempo tem oportunidade deles conversarem com gente interessante. Então cuidado para não se fechar tanto, né? Tá muito triste, vai conversar com um amigo que já passou por uma situação parecida, porque sempre tem oportunidade. Tem. E é um ano que é bom, assim, desde mudar de casa até mudar de emprego, até pensar o que você pode mudar em termos de padrão, que é sempre o mais importante. Então aproveite bem 2016, você de Capricórnio, siga aí as dicas da Titi. Viu que tá meio caidinho naquele dia? Busca alguém para elevar o Uma bom boa humor, dica é uma né? viagem. Uma viagem para eles em algum momento do ano. O segundo semestre um pouquinho mais favorável, mas se não dá para fazer e as férias tiverem que ser no primeiro semestre, tudo bem. Mas sabe aquela viagem bem legal que você vai para descansar? Você sempre quis fazer, né? Isso. Então se organize e faça essa viagem porque vai ser importante. Ótimo 2016 para você de Capricórnio. E nós, aquarianos? Bom, para os aquarianos está bem importante o ano também. Porque eu falei aqui 2015 inteiro que vocês estão preparando uma mudança, alguma coisa grande, chegou a hora. Então não tem mais como empurrar. Eu acho que Aquário é um dos signos que está mais favorecido nesse sentido. Amém! Porque também os aquarianos vêm passando uns altos e baixos, né? Vou te dizer. Quando parecer que você fala, que legal, tá melhorando, aí de novo, você fala, ô Senhor. Que essa ideia mesmo dos altos e baixos, uma montanha russa. Que para os aquarianos isso nem é de todo ruim, porque os aquarianos acho que são os que dos signos que melhor se ajusta nas crises. É que você tem que, quando as coisas não vão acontecendo como você imagina, você fala, tudo bem, não vai acontecer, vou começar do zero. Mas isso gera ansiedade muitas vezes, Muita, né? E agora esse é um ano muito bom para fazer todas aquelas mudanças que estão sendo processadas até agora. E é um ano que traz muita sorte nas pessoas que vêm ajudar. Então é um ano bom para relacionamento, é um ano bom para casar, é um ano bom para começar uma sociedade também. E assim como os leoninos, os aquarianos também estão num ano bom para se mostrar, para aparecer, para fazer sucesso. Então tem que aproveitar essa energia. Eu costumo falar, né, individualmente, quando a gente atende uma pessoa, que os anos bons são os que a gente mais tem que alertar, que tem que aproveitar. Porque às vezes passa o ano, a pessoa volta e fala, estava tão bom que eu fiquei ali acomodado. Fiquei curtindo só, né? Não, os aquarianos têm que dar o primeiro passo, têm que ter iniciativa e realmente fazer as coisas acontecerem. Que bom. Ótimo ano para você de Aquário, então, um ótimo 2016. Fechando o ciclo, piscianos, como estarão em 2016, Titi? Bom, tem coisas boas, mas os piscianos também estão num momento de ajuste, né? Tá? Os dois regentes de peixes, que é o Júpiter e o Netuno, estão opostos no céu, o que significa que existe uma tensão. Então eles têm uma necessidade de equilibrar o quanto eles fazem pelos outros e o quanto os outros fazem por eles, né? O quanto eles sonham e o quanto eles colocam a mão na massa. Então é um ano que também não tem muito mimimi, não tem muito drama, tem que fazer as coisas acontecerem, as coisas não caem do céu. Por outro lado, os piscianos que fizerem vão ter muito resultado. Essa parte afetiva está maravilhosa para os piscianos, então tem que aproveitar, tem chances de crescimento, com essa necessidade de ajuste, então equilibrar, né? O que eu sempre falo, que relacionamento tem que ter um dar e receber justo. É uma via de mão dupla, não de mão única, né? Isso. E aí esse é um ano que isso vai ficar muito claro. E a parte profissional precisa se comprometer mais, é um ano importante, eles tendem a assumir cargos de mais responsabilidade, mais coisa para fazer, então isso também pode trazer um pouco de preocupação. Mas eles têm que se lembrar que 2015 foi um ano de conquistar uma rotina mais suave, então isso tem que ser mantido em 2016, tem que ter tempo para se divertir, para namorar, para cuidar da família, não só trabalhar, mas cuidar das responsabilidades com certeza. Um ótimo 2016 para você.
você de peixes. E olha, se você quiser saber do trabalho da Titi Vidal, aproveite, comece o ano já fazendo um mapa astral. É um dos melhores momentos do ano para fazer, né? Porque cada um tem o seu mapa individual e aí tem as suas previsões que a gente sabe como que tudo isso se conecta no nosso mapa. Até pra gente saber, gente, porque no mapa astral a gente tem isso, fase a fase do ano, como se portar. Um momento que você vai perceber que você tá mais fechado, um momento que é pra você sair atrás das coisas. Às vezes a gente fala daqui de uma forma geral, né, cada signo, mas a gente pode ser mais de um outro signo do que aquele solar que a gente imagina, porque né? tem um ascendente, então, que também influencia muito e a gente, no fundo, tem todos os signos no nosso mapa. Então, em cada área da nossa vida, a gente tá com uma influência. Então, fazendo as previsões também, a gente consegue fazer um planejamento mês a mês. Olha, acesse o site da Titi, titividal.com.br, titividal.com.br, lá tem tudo sobre o trabalho dela, que 2016 seja um ano maravilhoso para você. Para todos nós. E que você continue brilhando com a sua família e na vida profissional também, viu? Obrigada você também. Pela ajuda de sempre. Você também, Muito obrigada. viu? Muita paz e muita saúde.